Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e me encontro aqui no nosso canal, o CETEST e os temas teológicos, para vos trazer um esclarecimento teológico na palavra de Deus, no que tange está relacionado com a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. Portanto, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, está escrito: E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra no texto em apreço é glossa. E aí nós entendemos que no dia de Pentecostes, os quase 120 discípulos que estavam aguardando, porque Jesus havia prometido a promessa, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Jesus falou: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Paulo diz na carta aos Gálatas, ele explica isso em Gálatas no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que todos nós que entregamos a vida a Jesus recebemos o Espírito Santo. Os discípulos, eles, assim que Jesus ressuscitou, no capítulo 20, no Evangelho de João, no versículo 22, Jesus falou: recebei o Espírito Santo. Porém, o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, existe uma evidência. E aí eu estou enfatizando que aqui no capítulo 2, no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 44º livro da Bíblia, o 5º livro do Novo Testamento, este livro que contém 28 capítulos e abrange um período da história da igreja, aproximadamente de 38 anos. E a Bíblia nos mostra em vários momentos, aqui é o primeiro momento, que quando eles recebiam este revestimento, eles falavam em línguas estranhas. Isto é, vamos aqui dar uma explicação em conexão com o versículo 6. Porque no versículo 6 diz assim, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4: Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Esta palavra língua, no caso do versículo 6, como também em conexão com os versículos 7 e 8, é dialectos, diferente de Atos 2, versículo 4, que está escrito que começaram a falar em outras línguas, glossas. E aí nós temos a expressão grossolalia. Portanto, os discípulos falaram línguas desconhecidas, glossa, e cada representante das 17 nações que ali estavam para a festa de Pentecostes, eles ouviram na sua própria língua, isto é, no dialectos. Isto foi um fenômeno do Espírito Santo. Os discípulos falavam línguas estranhas, língua dos anjos, e eles entendiam no próprio dialecto. Então aí está a beleza da ação do Espírito Santo. E vale ressaltar, faço uso das palavras do apologista pastor Ezequiel Soares, que línguas estranhas, na verdade, a língua estranha não é uma língua estrangeira. Outro detalhe que é muito interessante, no artigo publicado na revista Pentecostes, tá aí da CPAD, em julho de 99, outro detalhe interessante, uma ilustração, e não quero me prolongar no vídeo, mas aguarde aí um pouquinho, e se apreciar, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, ajude a divulgar o nosso canal, nosso novo canal, o CETEST e os Temas Teológicos.
ok? Se ainda não é inscrito, se inscreva. E o pastor Ezequias Soares, apologista, ele cita neste artigo publicado pela revista Pentecostes um texto do livro escrito por John L. Cheryl, que é o texto a respeito, o título, digo, do livro é Eles Falaram em Outras Línguas, e apresenta uma experiência extraordinária no que tange algumas gravações que John Cheryl ele fez em alguns cultos pentecostais, e aí apresentou alguns técnicos, né? Linguistas experientes, conhecedores, não é? De vários idiomas, e então colocou as gravações, como diz aqui, abrindo aspas, né? Afirma que apresentou a 6 linguistas, o pastor Ezequias Soares, falando da experiência de John L. Cheryl, né? 6 linguistas, fitas com falas em línguas estranhas que ele mesmo gravou em cultos pentecostais. E aí, continuando, abrindo aspas, ao ouvirem as fitas, os técnicos não puderam identificar nada. Disseram que eram línguas estruturadas, embora não as identificassem. Porque eles ouviram realmente a grossolalia. Línguas estranhas de cultos pentecostais. Mas aí, interessante, é quando o escritor John Cheryl apresentou também uma gravação de imitação do seu filho, o filho dele imitando aquelas línguas. Essas línguas. Disseram, interessante, um deles afirmou que uma das mensagens era inclusive na língua que era a língua espiritual mesmo, disse que era até uma bela poesia, mas ele não sabia o que isso significava. Depois Cheryl colocou sob análise outra fita, desta vez que eu havia falado para vocês. Desta vez seu filho tentaria imitar as línguas gravadas na primeira. Quando os técnicos fizeram a avaliação, que tal fita, disseram, isto não é uma linguagem, é apenas barulho, fecho aspas aqui, da experiência e do que no artigo em apreço o pastor Ezequias Soares aborda. Outro detalhe que é importante ressaltar e salientar, e eu quero fechar esta breve ministração e esclarecimento no nosso canal, o CETESH, que é o Centro de Educação Teológica e Evangelística Shekinah, e os temas teológicos, que na própria história da igreja, ao longo da história da igreja, cristãos como Irineu, Agostinho, Lutero e Wesley falaram línguas estranhas. Porque em Atos capítulo 2, versículo 39, está escrito, a promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E se a igreja é a mesma, e Jesus é imutável, e se estamos na mesma dispensação, não há por que restringir essa promessa ao passado. Por isso que eu não sou cessacionista, né? Ou seja, não podemos concordar por causa da experiência própria que os dons espirituais cessaram, mas fazem parte porque Jesus Cristo é imutável, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outro vídeo, vou contar até a minha experiência do batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe. Agora, variedade de línguas, que é um dom, é outra coisa. Não significa que a pessoa ela terá variedade de línguas, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Também vou, em outro vídeo, falar da experiência do pastor Ernesto Ornini, um pastor batista que fez parte de uma grande renovação no Brasil.